Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, quero pedir para vocês deixarem o seu like no vídeo ou dislike se você não gostar. Se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo a notificação. Vocês têm visto os vídeos, mas não têm deixado o seu like. No último vídeo que nós fizemos sobre gestão de recursos, que foi o vídeo 1, nós deixamos esse desafio, né, para que você pudesse pensar e organizar a sua vida, né? Então, como é que foi isso? Você fez? Se por acaso você caiu nesse vídeo, não tem problema. Você pode começar desse ponto em diante e depois busca lá o vídeo que fala sobre a gestão de recursos. Então, como é que vai ser a sua vida financeira? Você sabe quanto você ganha? Você sabe quanto você gasta? Você tem isso organizado? Tem tabulado em planilha ou um caderno? É bem importante. O começo da gestão de recursos é saber quanto você ganha e, logicamente, quanto você gasta. Você tendo essas informações, você vai poder fazer uma boa gestão, poder organizar e ter assim seu planejamento, né, bem definido e bem claro, tá? Cada um tem as suas habilidades, tem as suas capacidades, tem os seus meios de gerir, seus meios de conseguir os recursos, mas é importante que você sempre esteja atento às suas despesas, né? Quando você faz uma correta gestão, quando você tem a sua vida financeira organizada, as outras áreas da sua vida você tem maior facilidade para poder caminhar e, enfim, pensar e tomar suas decisões, né? Se você tem alguma dificuldade, se você não tem ela organizada, possivelmente isso vai afetar outras áreas da sua vida. Se você fez o dever, ou se você já tem a sua análise, né? São três os tipos de condições que nós podemos ter, né? Então, a primeira condição é você ser deficitário. A segunda é uma pessoa equilibrada. E o terceiro é o superavitário. Uma pessoa deficitária, ela vai ter dificuldade de pagar todas as suas despesas no mês. Então, aquela pessoa que não consegue zerar ou pagar tudo, que sempre fica algo para o mês seguinte, ela é uma pessoa deficitária. Se você está nessa condição, você precisa agir imediatamente sobre as suas finanças, precisa tomar decisões. E como eu disse, a melhor forma é você aumentar a sua receita e reduzir os seus gastos. Como é que faz isso? Então, aumentar as suas receitas, você deve buscar, dentro das alternativas que são possíveis, algo que vá aumentar a sua remuneração, se for no trabalho, ou nas suas vendas, se você for autônomo, ou até mesmo fazer as duas coisas, trabalhos extras, enfim, aumentar a sua entrada de recursos e, ao mesmo tempo, diminuir as suas despesas. Se você só aumentar a sua receita e não controlar as suas despesas, isso pode ser um círculo vicioso. Você aumenta a receita, mas a sua despesa cresce junto e você acaba, apesar de aumentar a receita, não conseguir ser superavitário. Se você é equilibrado, a sua situação já é um pouco melhor, porém, não é o ideal. Você deve procurar ser um superavitário. O que é um superavitário? Que é a última condição, a terceira. O superavitário é aquela pessoa que sempre sobra algo no final do mês. Então ele tem um excedente. Esse excedente você pode fazer um valor percentual ou até mesmo um valor fixo, enfim, algo que todo mês, isso é constante, você tem essa condição de superavitário. É muito mais fácil se você tiver essa condição, porque você está sempre com um excedente e esse excedente você vai poder administrar. Primeiro, criando uma reserva, que nós vamos ver depois, a reserva de emergência, e também poder fazer os seus investimentos, potencializar o seu ganho. Então, se você está nessa condição, primeiro que você já está com uma condição mais facilitada. Se algo der errado, se algo inesperado acontecer, você já tem uma sobra, ou seja, todo mês você não está comprometido, você não está devendo mais do que você ganha. Normalmente, quando essa condição acontece, você vai começar a ter um aumento patrimonial, ou seja, você vai começar a poder acrescentar ao seu patrimônio valores. No caso de ser deficitário, a condição ela não é tão interessante, porque você vai precisar contratar juros, ou seja, você vai precisar pagar alguém remuneração
para poder cobrir aquela despesa corrente. Então, o ideal, o objetivo que você deve buscar sempre é ser um superavitário. Se você sobrar na sua condição algo todo mês. Então, essa é a condição indispensável. Sobrando algum valor, você deve começar a constituir a sua reserva de emergência. Por quê? A reserva de emergência é algo que você tem que ter disponível para aquelas ocasiões inesperadas, ou seja, naqueles momentos onde você precisa daquele recurso e ele não está, você não tem aquela condição imediata, ou seja, você precisa ter algo separado para isso. Essa reserva de emergência, ela deve comportar, e aí vai depender de cada caso, da sua condição, de 1 a 6 meses. Algumas pessoas conseguem ter uma tranquilidade com 1 mês de reserva de emergência. Esse 1 mês se refere às despesas, então a despesa de 1 mês. Com 1 mês ela já consegue se organizar e fazer. Outros são mais cautelosos e podem ter até 6 meses. Então esse valor é um valor importante que você deve ter separado para essa condição, reserva de emergência. E aí os investimentos. Então, o que exceder, ou seja, a partir do momento que você já tem a sua reserva de emergência constituída e você está na condição tranquilo com essa reserva, você já pode fazer investimentos. E aí qual é o objetivo dos investimentos? Então, o primeiro deles é evitar a perda com a inflação. Como vocês sabem, no Brasil, em nos países, até mesmo nos Estados Unidos, existe uma inflação, que é o aumento do valor dos bens. Então, o seu dinheiro que você guarda sem que haja uma correção, sem que haja uma remuneração, ele perde o seu valor de aquisição, né? Nós temos N exemplos. Você pode comparar a passagem do ônibus, o litro da gasolina, enfim. O valor que todo ano ou que a cada período ele acresce, e se refere à inflação, ou seja, o bem é o mesmo, ou seja, você compra o mesmo a passagem, você compra o mesmo litro de gasolina, mas o valor já não é mais o mesmo do ano passado, do ano retrasado, ou seja, essa inflação, ela constantemente consome o seu poder aquisitivo. Então, o investimento tem esse objetivo, que é o básico, o principal. E o segundo e mais importante é potencializar, ou seja, além de você não perder pela inflação, você pode aumentar ainda mais. Bom, a reserva de emergência, ela é recomendado que seja feita em aplicações que você tenha fácil acesso para o resgate, porque se você tiver alguma dificuldade ou tiver que esperar um momento para o resgate, você não pode utilizá-lo naquele momento que você precisa. Então, o mais indicado, né, o primeiro deles é a poupança. Lembrem que a poupança, pela atual legislação brasileira, ela remunera 70% do Selic. Ou seja, como nós sabemos na última reunião do Copom, o Selic ficou em 2% ao ano. Então a inflação, ou seja, a remuneração da poupança vai ser de 1,4% ao ano, né? Nós estávamos há pouco tempo falando de 2% ao mês, né? Agora estamos falando de 1,4% ao ano. Outro tipo de aplicação também importante e fácil de resgate é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto você pode começar a aplicar a partir de R$ 30, R$ 35, e é um título bastante seguro, pois você vai estar comprando dívida do governo. Então, se o governo quebrar, muita coisa já quebrou antes. Outro tipo de investimento é CDB, né? Certificado de Depósito Bancário, onde você vai estar comprando a dívida entre os bancos. Fundo DI também, são fundos que têm remuneração diária, então, ou seja, todo dia vai estar tendo uma pequena remuneração. E também outras aplicações que têm um resgate automático. Então, sua reserva de emergência deve ter como objetivo esse comportamento, ou seja, aplicações com facilidade de resgate. Veja que todas essas aplicações, a remuneração delas é bastante baixa. Você não vai estar incrementando ou tendo um ganho excessivo em cima dessas remunerações. Você vai estar apenas tendo isso disponível com facilidade e também não vai estar perdendo, porque todas essas aplicações, no mínimo, vão dar alguma condição de você estar mantendo o seu patrimônio e algum pequeno incremento. Porém, elas não são indicadas para investimentos. Investimentos, você deve procurar, então, outro tipo de aplicação. Mas veja,
Para você chegar no investimento, você precisa primeiramente ter organizado as suas dívidas, ou seja, ser superavitário, já ter a sua reserva de emergência e a partir daí você começa a pensar em investimentos. Os investimentos, eles têm momento de aplicação e momento de resgate, então você precisa estar atento. Não é porque você aplicou, você deve esquecer, deve ignorar ou deixar lá. Você tem que estar sempre acompanhando e fazendo as correções necessárias. Dentro dos tipos de investimentos, que são os mais conhecidos, nós temos os fundos de ações. O que são os fundos de ações? Então existem no Brasil empresas gestoras de ações, que elas criam um fundo. Então você vai lá e você é um correntista, você é um cotista desse fundo. Então esses gestores aplicam em ações, aplicam no mercado de valores imobiliários, na bolsa de valores, e repassam aos cotistas a remuneração dessas ações, tanto com relação à valorização, como também aos dividendos e bônus, enfim, tudo que eles acabam recebendo. Então é uma forma também de você investir. Veja que no fundo, quem está diretamente ligado na Bolsa de Valores são os gestores, você está comprando cotas do fundo. Outro fundo também bastante interessante é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário já está vinculado a um bem imóvel ou vários bens imóveis, ou até mesmo uma carteira de papel, ou seja, de outros fundos. Aqui é como se você estivesse comprando um imóvel, uma partezinha do imóvel através da sua cota e recebendo por isso a remuneração. Os fundos imobiliários, por lei, eles têm que a cada 6 meses distribuírem os seus valores de caixa. Então ele não tem um crescimento. Se você investe em fundos imobiliários, você tem que sempre estar atento para continuar reinvestindo, porque senão, com o decorrer dos anos, o seu valor ele vai ficar defasado, porque ele não cresce o patrimônio, ele simplesmente recebe os aluguéis e paga suas despesas e distribui os valores. Então, ele não vai comprar outros imóveis, ele precisa distribuir os valores. No fundo imobiliário você tem a cota, então você tem a valorização, desvalorização da cota, e aí a remuneração periódica, que a maioria dos fundos é mensal, mas também pode ser semestral. Eles têm obrigação por lei de, no mínimo, semestralmente zerar o caixa, mas pode ser mensal. A maioria deles pagam todo mês essas remunerações, esses dividendos no caso. O terceiro aqui que nós estamos falando são as ações. Então as ações é você comprar as ações diretamente das empresas. E aí você tem uma infinidade enorme de empresas que estão listadas na bolsa. Nesse ano, inclusive, várias empresas lançaram IPO, ou seja, estão lançando as suas ações na bolsa. E aí você tem das mais diversas, né? Para você comprar uma ação, você pode iniciar, por exemplo, na data que eu estou gravando esse vídeo, a Marco Polo, R$ 2,75 estava hoje uma ação. A Oi, R$ 1,74. Então você pode comprar uma ou várias ações. Isso também é facilitado porque você consegue operar com várias corretoras que hoje não cobram tarifa para você operar na bolsa, né? Alguns anos atrás existia um custo de corretagem dessas corretoras, então acabavam onerando. E pequenas aquisições, como uma ação, 2 ações, se tornavam inviável porque o custo da corretagem era maior do que o valor das ações. Mas como hoje não existe mais essa possibilidade, e também não existe mais essa cobrança, aliás, e como também nós temos os bancos digitais para você migrar os recursos, você tem uma tranquilidade maior para fazer pequenas aquisições, ações fracionadas. Mas lembre-se, qualquer um desses investimentos que você vai fazer, você tem que ter atenção e você precisa estudar, conhecer essas formas e como elas funcionam. Não saia investindo sem conhecer, sem saber o que você está fazendo. Então, se for um fundo de ações, estude quem são os gestores, qual é a forma, no que esse fundo aplica. Existem vários tipos de aplicações e vários fundos que você pode escolher. Criptoativos. Então, no nosso momento atual, existem vários criptoativos. O mais conhecido é o Bitcoin. Existem outros que já têm mais anos de praça. Mas aqui, tomem bastante cuidado com moedas ou criptoativos recém-lançados ou novidades, porque a maioria dessas novidades, são mais de 5.000 criptoativos que nós temos no mercado, eles não têm muita razão de existir. Então, possivelmente você vai ter prejuízo se você escolher qualquer um. Procure entender qual você está comprando
e invista em criptoativos conhecidos ou que já tem um certo know-how, uma certa bagagem, um certo conhecimento e um certo tempo de existência, né? Qualquer um que está sendo lançado agora, espere, né? Qualquer lançamento está sujeito a não emplacar ou ter problemas. Além dos criptoativos, você pode também investir em câmbio, né? E aí você tem o momento da entrada e o momento da venda, né? O câmbio é você comprar outras moedas, dólar, euro, enfim, moeda que você tem facilidade ou similaridade para poder operar. Também você pode fazer investimento em ouro, e aí você tem o momento da entrada no ouro, o momento da venda, então só basta você acompanhar. A prata também é um metal que tem sido muito procurado recentemente pela escassez do ouro e pelo crescimento da valorização do ouro, muitas pessoas têm investido em prata. Outro investimento também possível é imóveis, né? Lembra que qualquer investimento que você faça, ele é variável. O variável tanto pode ser para mais quanto para menos. Ah, mas um imóvel, como é que eu vou perder um imóvel? Olha, eu já ouvi e já vi acontecer de um prédio inteirinho desabar e virar em pó. Então, não é porque você comprou o imóvel que ele está seguro que nenhum sinistro possa acontecer com ele. Então, mesmo imóveis, que é um investimento bastante seguro, lógico, se for só o terreno, você pode até entender que ele é seguro. Porém, ele pode ser invadido, você pode ter problemas, enfim. Todos os investimentos eles estão sujeitos à variação positiva ou negativa, né? Para mais ou para menos, como a gente diz. E aí, tudo existe em momento. Então, um momento de você entrar, um momento de você comprar o imóvel, ou comprar o ouro, comprar o câmbio, ou o criptoativo, e um momento de você vender. Então, você precisa ter essa atenção e acompanhar o processo. Como eu disse, o fato de você ter investido não lhe dá o direito de simplesmente investir e deixar lá abandonado ou deixar ele sem que você faça uma manutenção ou um acompanhamento. Qualquer um dos investimentos, você pode, por alguma circunstância, ter que fazer o seu resgate ou ter que fazer uma redistribuição do seu investimento, né? Jamais invista e esqueça o valor lá. Você tem que acompanhar, estar atento às notícias, estar sempre buscando entender o que está se relacionando com aquele tipo de aplicação, com aquele tipo de investimento que você fez. Isso é saudável, isso é muito, muito importante. Outro aspecto também que nós já vamos ver em seguida é com relação a você ter diversificar, tá? Você não manter apenas um tipo de investimento, ou seja, a distribuição da carteira. Então, se você tem, por exemplo, ações, jamais compre ações de uma única empresa. Você deve distribuir as ações dentro de várias empresas. Se você for aplicar em fundo imobiliário, distribua em vários fundos imobiliários. Se você quiser distribuir um pouco em ações, um pouco em fundo imobiliário, melhor ainda, você vai estar distribuindo melhor. Ah, eu quero distribuir um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ações, um pouco em ouro, um pouco em criptoativo. Então você vai estar distribuindo dentro deles nos vários grupos. Dentro desses grupos você pode redistribuir. Então fundos imobiliários, eu classifico e não fico com um único fundo imobiliário. Pego mais do que um. Em ações, pego várias ações. Criptoativos, pego mais que um criptoativo, não fico só com o Bitcoin. Mas lógico, como eu disse antes, priorize e invista em criptoativos que você tenha conhecimento da existência, que já tenha um bom tempo de aplicação, um bom tempo de uso. Não invista em criptoativos recém-lançados, ou que ainda nem foram lançados. Isso provavelmente não vai trazer segurança e nem rentabilidade. E por último, cuidado com o free lunch. Então não existe, not free lunch, não existe almoço grátis. Quando você vê algo muito fácil, remunerações altas, 5% ao mês, 10% ao mês, 5% ao dia, ou ganhos por referenciados. Então tudo isso já tem um nome, né? Vocês devem saber, devem conhecer. Mas todos esses tipos de aplicações, eles não têm uma segurança em relação ao retorno. Você pode estar perdendo dinheiro com esse tipo de aplicação, tá? Você acha que vai ter uma boa remuneração, você acha que você vai ter uma vantagem, porém você pode estar perdendo todo o seu capital. Então tome cuidado. Se possível, evite. Não entre nesses investimentos que prometem ganhos
espetaculares ou acima do normal, acima da média.